Gente, traz o time de análise aqui para mim. Olha, até agora, dentro do esperado, vitória esmagadora de Donald Trump. Nikki Haley, vamos ver para onde que ela vai, se ela vai insistir em permanecer na corrida, se ela vai já tomar algum posicionamento. Mas ela perdeu até na Carolina do Sul, onde ela já governou. Agora, a discussão toda que a gente vai fazer, Lorival Santana, e aí começo com você, é para onde vão esses votos? Esses votos que vão fazer toda a diferença nas eleições lá em novembro. Vamos já jogar para frente. Se a gente olhar para onde vai esse eleitor da Nikki Haley, o que isso nos sinaliza em termos de resultado em novembro, de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Trump tem um problema que vai de 20% a 30%. Dependendo do estado, essa é a votação da Nikki Haley. Em alguns, até mais. Mas vamos ficar nessa média, 20% a 30%. Biden tem um problema de 10%. Então, nesse sentido, essa superterça e as primárias anteriores revelam uma fragilidade, uma exposição maior ao risco na candidatura de Donald Trump do que na candidatura de Joe Biden, porque, como você observou, esse voto na Nikki Haley, ele pode ter 3 destinos. Pode ir para o Donald Trump, uma parte irá, pode ir para o Biden, uma pequena parte irá, e pode não ir para lugar nenhum, pode ser um eleitor desiludido que ficará em casa. O quanto isso fará falta ao Donald Trump, em grande medida depende também o quanto aqueles 10% farão falta ao Joe Biden. Esses 10% acabarão voltando para casa, indo para o Biden, acabarão indo uma parte para o Trump ou ficando em casa. Então, essa é a matemática que vai definir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Américo, o Lorival está falando dos votos dentro de cada estado que serão fundamentais nos chamados swing states. Para onde você acha que estão caminhando essas eleições? Estamos ainda distantes, mas essa superterça, na verdade, ela tá marcando, acho que quase que o início dessa longuíssima campanha presidencial de março até novembro. Sem dúvida, Raquel. Eu queria destacar aqui, de novo, esse ponto de que as eleições dos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, vai depender muito da capacidade de mobilização dos dois candidatos, de o quanto eles vão conseguir arrastar grupos específicos nesses swing states para votar neles. Então, o Biden, por exemplo, como o Lorival muito bem lembrou, tem uma exposição talvez menor numericamente, mas talvez tenha uma dificuldade grande aí em arrastar voto de negros, de latinos, por exemplo, para votar e jovens, que em sua maioria são muito críticos às ações de Israel em Gaza, a votar no dia das eleições. Então, isso pode ser um complicador, obviamente, para o presidente Joe Biden, que não é um candidato assim que está deixando o eleitorado muito animado. Ele tem essa dificuldade, obviamente. O Biden vai tentar reverter essa situação. E uma outra coisa também que é importante, uma coisa é o voto de protesto, tanto dos árabes e muçulmanos, como, por exemplo, das pessoas que preferem uma alternativa ao Biden no Partido Republicano. Uma coisa é o voto de protesto nas prévias. Outra é na campanha, no final da campanha, no dia da eleição. E essa capacidade de mobilização dos dois lados, de trazer energia para os seus eleitores, de convencê-los a votar no dia, que vai ser determinante, porque as margens são muito pequenas na maior parte dos swing states. Fernanda, você fecha o nosso programa. O Américo estava comentando da energia que os candidatos vão ter que colocar para trazer os seus eleitores para a urna, já que o voto não é obrigatório. Mas, no final das contas, as primárias têm espaço para muito tipo de manifestação. Nas eleições em si, muitos dos americanos vão votar no menos pior. Vão tirar da frente, vão tirar de cena o candidato que eles mais detestam. É uma eleição que Trump pode ter uma revanche, na sua opinião? Olha, Raquel, eu comecei o nosso programa falando em comparecimento
em rejeição e em protesto. E eu acho que ao longo de todo o nosso debate ficou claro que a palavra de ordem do dia, o termo é grau de compromisso. Quem é que consegue convencer, mobilizar, seja pela paixão, seja talvez pela aversão, né, mais o seu candidato. E aí eu deixo para vocês um número que é muito importante e que às vezes as prévias mascaram e que a gente precisa observar. De 35% a 40% do eleitorado americano não é registrado. Ou seja, a gente está fazendo uma análise em cima daqueles que são, de certa maneira, mais compromissados com o processo eleitoral. Pessoas filiadas, pessoas que estão interessadas no tema. O que não significa que a gente esteja nesse processo considerando todos os que estão aptos a votar. Existe uma massa, existe uma grande sociedade que ainda precisa ser incluída nesse processo e que, a depender das campanhas nacionais, pode sim se sentir interessada em comparecer e aí, portanto, reverter algumas das nossas previsões. Para finalizar, eu vou seguir na tríade e eu convido o nosso espectador a acompanhar, na minha opinião, os 3 estados mais importantes daqui para frente: Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, os chamados Grandes Lagos dos Estados Unidos. Se eu tivesse que apostar, eu diria que é lá que essa eleição vai se decidir, Raquel. Opa, 3 estados, apenas 3. E fica a mensagem da Fernanda Manhota, né? Biden e Trump vão conseguir mobilizar os seus eleitores pela paixão que eles despertam ou pela aversão ao seu adversário?